35 e 36 estão em votação. Ok? Vereador Valdecir Cardoso, como o senhor vota? Eu voto contra os dois projetos, né? Eu acho que é um projeto lá para o futuro, um projeto bom, porém, lá onde foi copiado esse projeto, iniciou em 1996, que nem foi colocado para nós, né, em reunião. Então, assim, que nem eu sempre tenho colocado, deve ser feito um braço na educação, né, não uma secretaria, que teria muito menos custos, né, para o município, e começar com pessoas, com voluntários, com pessoas que queiram ajudar e com pessoas que se envolvam, né? Simplesmente montar uma secretaria, tirar de cima para baixo, está aqui uma secretaria, eu não concordo. Tá? Se nós tivéssemos uma base já feita, eu concordaria. Meu voto é contra. Nos dois projetos. Vereador Marino Davis, como o senhor vota 35 e 36? Eu voto contrário, senhor presidente, e vou justificar na tribuna, até para não tirar o tempo dos colegas aí, que não... Sei lá. Voto contrário e vou justificar também. Tudo bom. Obrigado. Vereador Cláudio Roberto da Silva, como o senhor vota? O senhor está no mudo. Eu voto contrário e deixo a justificativa por conta do vereador Marino, vereador Luciano e vereador Moacir. Muito obrigado. Vereador Sander Bertossi, como o senhor vota? Eu voto contrário. Eu voto contrário aos dois projetos. Foi uma bandeira nossa na campanha de redução de secretarias. Então, agora, para nós voltarmos a ter secretaria, aumentarmos o que a nossa decisão inicial lá no início do mandato, tem que discutir com a comunidade. Esse projeto, eu acho que ele tem lado bom dele, mas temos que amadurecer com a comunidade, começar devagarzinho, envolver as entidades, envolver as universidades, mas sem imediato secretaria. Isso fica para depois. Tem que haver discussão na comunidade e depois, sim, no futuro, criar uma secretaria. Então, eu sou contrário aos dois projetos. Muito obrigado, vereador Luciano Moreira, como o senhor vota 35 e 36? Senhor presidente, o meu voto para esses projetos, com uma certa lástima, vai ser contrário, e eu vou argumentar em três fatos que eu considero bem relevantes e que me levaram a essa votação. Na videoconferência se não me engano, na quarta-feira, né? Na quarta-feira que a gente teve discutindo esse projeto, nós recebemos a informação do secretário de Ciência e Inovação de Pato Branco que antes de se criar uma secretaria, esse assunto tramitou por muitos anos no município de Pato Branco através de uma UCIPS, que era uma organização formada por pessoas da área que trabalharam muito essa questão e na eleição de 2012 apresentaram esse projeto para os candidatos ao executivo. E um dos que concordaram em levar à frente esse projeto se elegeu, que é inclusive o atual prefeito, o nome dele é Agostinho Zucchi, que eu tive a oportunidade de conhecer quando, junto com os estudantes e professores do projeto Democracia na Escola, passamos por Pato Branco em direção a Brasília e conhecemos a realidade do que eles executavam lá. Então, houve todo um trabalho inicial para depois se criar uma secretaria. Nós ouvimos por parte de representantes do executivo naquela audiência pública, por mais bem intencionados que estavam, mas de que ninguém do executivo saberia explicar o projeto diante da complexidade desse projeto. E por isso precisaram convidar esse secretário, que veio de forma muito participativa, na audiência pública, por videoconferência, falando do projeto, onde o executivo declarou que não tinha ninguém com o mínimo conhecimento suficiente para poder explicar o projeto. Ou seja, demonstra de fato que não foi algo construído. Outra questão também que me preocupa, que numa fala com a secretária de Educação, secretária Grace, que participou de uma videoconferência bem importante, onde avançamos em vários assuntos, ela disse para todos os colegas ouvirem que a Secretaria de Educação também não participou da elaboração desse projeto. Não houve, porque a princípio a Secretaria de Educação, no universo, é importante destacar, de redução de secretarias como se tem encantado hoje,
perto do que era 10, hoje 6, a Secretaria de Educação é a mais apta a estar vinculada a esse projeto de ciência, inovação e tecnologia. Não houve nenhuma participação também da Secretaria de Educação nisso. Também não houve participação de entidades que lá em Pato Branco, várias participaram lá no início. Aqui eu quero destacar, não houve participação da CI, assim, em momento algum foi convidada a participar desse projeto, e nenhum conselho, nem o de educação, nem o Conselho de Desenvolvimento Integrado do município, ou seja, não há participação coletiva nesse projeto. E um projeto dessa magnitude, eu quero destacar o mérito e a importância dessa discussão, mas ele precisa ser construído e não simplesmente colocado para a criação de uma secretaria. E da mesma forma, muito respeitosamente, mas da mesma forma que houve um plano B para aquisição da área do parque, isso nos foi dito, inclusive, no dia em que o projeto ia à votação, eu tenho praticamente certeza que há um plano B para que a gente comece a discutir um projeto de ciência e tecnologia para Encantado. E desde já me coloco totalmente à disposição, porque é algo que a gente precisa olhar com todo o empenho necessário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Vereador Moacir Tramontini. Senhor presidente, colegas vereadores, voto contra esse projeto também, tendo em vista o momento que se vive, um momento de uma pandemia, e se vai criar mais uma secretaria. Então, me parece que tem que ser um projeto, tem que ser mais trabalhado, tem que ser discutido com todas as pessoas envolvidas na cidade, e vejo assim que não é importante agora, nesse momento, esse projeto. Eu voto contra. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir Tramontini. Vereador Celso Calduro. Presidente, em primeiro lugar, antes de votar, eu quero até pedir desculpa para o prefeito se alguma coisa que eu falar agora ele vai atingir ele, mas eu não queria ser mal educado. Mas no momento político que a gente vive hoje, no município de Encantado, entre o executivo e o legislativo, o meu voto para esse projeto é o contrário. Sabe por quê? Por causa que para que nós vamos criar uma secretaria se a palavra final sempre vai ser do prefeito? O secretário, a pessoa escolhida para ser secretário da Secretaria de Ciências e Desenvolvimento, se ele disser o que eu falei na última sessão, se ele disser que o projeto vai ter que ser A, o prefeito vai dizer que tem que ser B. Não vai adiantar nada. Então, não adianta gastar dinheiro numa secretaria se o nosso prefeito ele não vai deixar a secretaria trabalhar. Ele não vai deixar, se tiver um projeto que ele não achar que é bom para o município e o secretário vai achar que é bom, ele não vai querer implantar. Então, eu acho que não é o momento. Não é o momento de gasto, e também o nosso prefeito, eu até vou respeitar que o nosso prefeito sabe tudo. Nosso prefeito, ele já sabe, ele é o sabedor para mim, hoje, eu tiro o chapéu porque ele é sabedor de tudo mesmo. Não precisa desses técnicos. Ele já tem tudo na cabeça dele, e ele já mostrou para nós em reuniões, uma coisa e outra, que se o técnico disser que lá na França tem um projeto bom, ele vai dizer que se na Itália não deu certo, na França também não é bom, então aqui para Encantado não vai ser bom. Tá? Seria isso, meu voto é contrário. Obrigado, vereador Celso. Vereadora Jaqueline. Senhor presidente, eu já de início, eu quero só deixar aqui registrado, já de início, né, o meu descontentamento com foi realmente conduzido hoje essa sessão, principalmente nesse momento de discussão e votação. Por que eu falo isso? Porque quando nós tivemos, eu já falei antes, aquela questão do projeto em que era muito debatido, tá? Nós tivemos ali todas as justificativas de voto, inclusive obedecendo a ordem de chamada. Hoje, excepcionalmente, então, se discutir um momento de justificativa, se discutir a tempo de justificativa, e se discutir, inclusive, não se discutiu, mas eu observei agora, o chamamento do vereador para a votação.
No caso, todos os projetos, eu fui chamada para dar a minha justificação, eu fui chamada para dar o meu voto, e agora, nesse projeto, então, sou uma das últimas aqui a justificar. Lamentavelmente, isso acontece, considerando que eu acredito que justificativas são importantes, inclusive para daqui a pouco haver um outro direcionamento em relação aos colegas vereadores. Mas tudo bem, a minha justificativa vai para todo o povo de Encantado, que nos ouve e é quem eu devo obrigação de prestar contas a respeito do meu entendimento em relação a esse projeto. Espero que não me tolham a palavra e me deixem ao menos eu justificar, então, nesse projeto, considerando que eu respeito a todos, e na outra sessão eu fiquei aqui a quase 10 horas da noite, também trabalhando, ouvindo todos, sem discutir, sem contestar, caladamente ouvindo. Então, eu gostaria de ter esse tempo agora para a justificativa desse voto. Não, só um minutinho, vereadora. Assim, ó, a sequência que nós estamos seguindo é a sequência do vídeo como está aqui no meu computador. Por que não teve essa mesma tomei o cuidado de fazer a lista de todos os pedidos. A senhora é antes da Andresa... Por que não teve a mesma sequência, senhor presidente? Porque não teve a mesma sequência dos outros projetos agora, anteriores? É esse aqui, é essa aqui. Não é. E daí agora então, vai a Andresa e vai o Valdecir. Exato, vai a Andresa e o Valdecir. O Cláudio saiu e daí a senhora entrou no lugar dele. É só essa a diferença. Eu estou fazendo a visão da a segunda coisa, vereadora, todo mundo está justificando o que a senhora queria. Agora não, eu não queria que todo mundo justificasse. Eu gostaria de ter a faculdade que eu tenho de justificar o meu voto, só isso. Em nenhum momento eu obriguei a outros vereadores, colegas, a se colocar a justificativa. Posso só uma questão de ordem para não atrapalhar depois o argumento da vereadora. Anule a votação até agora e que a gente comece a votação a partir da vereadora Jaqueline, para que não fique nenhum tipo de alguém prejudicado. Eu não me importo e daqui a pouco ela me convence diferente. Então, se fica com uma questão de ordem, que a gente anule a votação até aqui para que ninguém saia com o discurso do prejuízo e aí ela pode começar a votar. Para mim, não tem problema. Não, vereador Luciano, não é isso. A sessão passada, inclusive, a seu pedido, o senhor presidente, naquela sessão que houve debate daquela compra de terras, a seu pedido, o senhor presidente acatou que todos justificassem posteriormente o voto e, inclusive, a ordem de chamada dos vereadores. Está gravado, não precisa aqui ficar debatendo com o senhor. Está gravado. Então, não quer... Eu fiz o mesmo pedido hoje, vereadora. Eu só vi que há um tratamento diferenciado, senhor vereador. Há um tratamento diferenciado. Só isso que eu quis colocar aqui. Essa indignação. Espero que eu tenha a oportunidade de justificar o voto. Senhor presidente, estou escutando? Senhor presidente, o único cara que podia reclamar para justificar o voto, que talvez alguém ia me convencer a votar diferente, sou eu, porque eu votei sempre por primeiro. Seguimos, então, vereadora Jaqueline, o seu voto. Bom, senhor presidente, então, na verdade, o meu voto, ele é favorável a esse projeto. A gente teve uma videoconferência na quarta-feira, onde esteve o pró-reitor da UERGS, o senhor Rafael, professor universitário. Também nós tivemos a professora Flávia Bulhões, também da UERGS, professora da CTA, que seria da Ciência e Tecnologia de Alimentos, da UERGS. E nós tivemos o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Géry, lá de Pato Branco, para nós tirarmos as nossas dúvidas em questões técnicas referente a essa criação da secretaria. E eu gostaria de trazer isso à tona porque eu achei muito importante essa discussão em relação à criação da secretaria, porque a humanidade, enfim, a sociedade, ela sempre se reergue, na verdade, ela se levanta novamente após algumas situações, revoluções, guerras e pandemias, como a gente está vivendo agora. E nisso há um grande avanço tecnológico. A exemplo da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, se levantou através da tecnologia. Então, a tecnologia, ela vem ao encontro do que nós estamos passando hoje, é uma visão de futuro, uma visão logo ali adiante, pós-pandemia,
de nós se reinventarmos e a cidade de Encantados sofrer o menor impacto em relação a isso. Trazia ali o pró-reitor, e isso é importante colocar, que não se trata de despesas, mas é oportunidades, porque nós estamos na era do conhecimento. E eu trago aqui um exemplo da Amazon, como disse o reitor, que fala sobre o aumento de 20% de faturamento e o aumento de 30% de funcionários nesse momento de pandemia, em razão da utilização da tecnologia. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas eu quero dizer o seguinte, que após pandemia, vai desaparecer muitas empresas, muitas pessoas estarão desempregadas. Essa geração que está aqui, muitos ficarão desempregados. E a tecnologia vem nesse sentido para nos ajudar, para nos auxiliar, para fazer com que empresas consigam dar a volta por cima diante dessa situação. A exemplo de que eu citei agora, usando a tecnologia para que possam ter as suas vendas através de loja virtual, através de vendas online, através de aplicativos que essa secretaria faria. Por que secretaria? Eu queria colocar isso para vocês também, por que não um braço da educação? Porque a secretaria, como nós vimos, eles trazem, a equipe técnica trouxe para nós a informação de que há mais de 12 anos havia uma organização da sociedade civil lá em Pato Branco, discutindo a respeito disso, e aí procurar o poder público. Então, eu entendo os colegas vereadores quando dizem que deve-se haver uma discussão em relação a isso, começar por baixo, mas eu pergunto, por que tendo uma organização da sociedade civil, houve a necessidade lá em Pato Branco de se criar a Secretaria da Ciência e Tecnologia e Inovação? É em razão do apoio do poder público e da busca de recursos para essa área da tecnologia e inovação. Existe um ambiente, um foco, que é a tecnologia, que é a inovação, através dessa secretaria. Existe uma independência dessa secretaria. A questão do secretário não é uma indicação política, não é um cabide de emprego. A questão do secretário vai ser alguém técnico responsável por essa pasta, aonde vai trazer inúmeras inovações para o desenvolvimento da cidade de Encantado. O exemplo disso lá em Pato Branco é o aumento do PIB, é também, agora na época de pandemia, a realização, a fabricação de 4.000 placas de respiradores, de mais de 1.000 tomógrafos, de criação de aplicativos auxiliando as empresas, robótica nas escolas. Olha, imaginem a cidade de Encantados, nossos filhos nas escolas trabalhando com robótica. Mais de 1.000 alunos fazendo cursos de informática de forma gratuita, de empreendedorismo, visando o futuro. Jovens com 25 anos de idade, tendo faturamento de 2 a 3 milhões de reais através de incubadoras de empresas. Então, eu só vejo coisas boas e que podem nos ajudar a não ter tanto impacto essa pandemia, essa criação da secretaria. Os próprios projetos dos colegas vereadores, como as placas fotovoltaicas, que querem fazer reunião agora, a própria secretaria trabalharia nesse sentido. Foi falado aqui em disponibilizar tablet nas escolas. Nós sabemos que aqui no município existem mais de 400 alunos que querem sem internet em casa. E aí nós buscamos, exemplo de Pato Branco, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, que cria uma cidade digital, um Wi-Fi gratuito para as pessoas. Nós tivemos viagem que o vereador, nosso colega, fez, mostrando para os alunos uma outra realidade tecnológica. Então, se criou essa expectativa. Então, seria de suma importância isso para a cidade de Encantado. Enfim, eu acredito que todos os colegas vereadores sabem da importância disso. E hoje nós estivemos reunidos à tarde, conversando sobre isso, e os colegas vereadores todos entendem da importância dessa secretaria. O argumento utilizado foi a falta de diálogo e o direcionamento disso. Infelizmente, Encantado perde, eu acredito que perde, porque seria uma grande oportunidade para a nossa cidade. E isso, agora, para finalizar, só é possível a implantação dessa secretaria em razão de toda a economia que nesse mandato tem sido feita de quase
de mais de 10 milhões de reais, com redução de CCs, com redução de secretarias, com telefone da prefeitura, com ambientes próprios do CRAS, do CAPES, do CEOP, inclusive a manutenção da UTI agora de 5 leitos. Isso só é possível em razão da economia que o prefeito Eduardo Consati fez. Para finalizar, então, senhor presidente, também dizer que o impacto financeiro em relação à implantação dessa secretaria em despesas com pessoal seria de 0,43%. 0,43% o impacto financeiro. Então, para mim, é uma perda, eu sinto dizer isso, que é uma perda para a Cidade Encantada, para a geração futura, para o meu filho, para os nossos filhos que estão chegando aí. Propus, inclusive, para os colegas vereadores apresentar um aditivo a esse projeto de lei, colocando essas ideias da CI, da participação da CI, da participação de outras empresas, comunidade geral, mas não foi aceito. Infelizmente, eu acredito que Encantado está deixando passar uma grande oportunidade, inclusive pós-pandemia, onde nós poderíamos nos desenvolver de uma forma rápida e sem muito impacto financeiro. Obrigada, senhor presidente, meu voto é favorável. Obrigado, vereadora Jaqueline. Vereadora Andresa, como a senhora vota o projeto 35 e 36? Presidente, meu voto continua o mesmo. Eu não me deixo levar por explicações de colega. A minha postura essa sempre foi. Eu não sou aí, não mudo minha ideia porque eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, não. Meu voto é contrário, tá? Não é porque minha colega fez uma explanação aí imensa referente à secretaria. Eu tenho caráter, assim como os outros 10 colegas também têm. Não é um blá, blá, blá na minha orelha que vai mudar o meu voto, assim como os outros colegas. Daí vem falar em, sei lá, deixar levar. Não, aqui não. Aqui não. Meus 10 colegas, eu tenho certeza que nenhum se deixar levar, mesmo a minha colega se pronunciando por primeiro. Eu acho que aí deu problema. Eu só tenho pena do PDT, onde essa minha colega fez parte vários anos, né? E ela nunca defendeu o PDT assim, nessa cadeira que ela ocupa hoje. Eu não sei o que ela tomou de alguns meses para cá, e, meu Deus do céu, é a melhor administração, é o melhor tudo, temos que fazer tudo, senão o mundo vai acabar. Eu não vejo dessa forma. A gente tem que fazer as coisas no tempo certo. A secretaria não foi votada agora, eu acho que não é o momento de ter gasto. É a minha opinião, é o meu pensamento. Logo que eu li esse projeto, eu já disse, meu voto é contra. Não é um negócio ruim, uma coisa ruim, mas não é o momento. Eu acho que vamos fazer as coisas devagar, com calma, o mundo não vai acabar. Que nem eu falei segunda-feira passada. Daqui a pouco vai mudar o prefeito ou não, a gente não sabe. Vamos passar por uma eleição daqui a uns dias, daqui a uns meses. O próximo prefeito encaminha esse projeto novamente. Eu não estou entendendo o porquê da preocupação. Foram para Pato Branco o ano passado, tinha um tempo de mandar esse projeto antes da pandemia. Eu não sei o que está causando tanto pânico dessa administração, para essa vereadora que está aí hoje, minha colega. Não sei qual está sendo o problema. Ou eu estou louca? Será que o mundo vai acabar em dezembro? Acredito que não, vamos rezar que não. E se for da vontade de Deus, que vamos todo mundo mergulhar. É isso que eu fiz, presidente. Meu voto é contrário. Não é o momento de ter gasto. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Andresa. Por favor, passo a palavra para o vereador Valdecir, para ele proferir o seu voto sobre os projetos 35 e 36. Valdecir Gonzatti. Todos estão me ouvindo? Sim, estamos. Baixo, mas estamos. Ouvindo os colegas, só para dizer, o projeto já foi rejeitado. 35 e 36, se trata da criação da secretaria, já foi rejeitado. Se eu fosse oportunista, e vocês me conhecem muito bem, quem tem há mais tempo comigo na casa, eu ia acompanhar o voto da maioria ao contrário, dos 10 vereadores. Mas como eu voto, e sempre votei por convicção, e por acreditar no município que continue a progredir, que continue olhando para frente, eu sou favorável à criação dessa secretaria. E falar em despesa, vocês têm que lembrar o seguinte, quando o prefeito de 11 secretarias passou para 6 secretarias, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, ninguém fala, ninguém lembra que não teve turno único, tudo para economizar. E a criação dessa secretaria é porque realmente existe um fato novo.
O que é o fato novo? É essa pandemia. E eu concordo com a Jaqueline em gênero, número e grau. Dificilmente eu concordei durante os 4 anos com a Jaqueline, tive algumas divergências, mas em relação a tudo que ela colocou agora, defendendo o projeto 35, ela tem argumentos e tem razão. Embora não tenha acompanhado a reunião da videoconferência, mas eu tenho a convicção, o momento é outro. Por isso que nós teríamos que ter aprovado a criação da secretaria. É um novo momento pós-pandemia, que a gente vai precisar de tecnologia, de inovação. Por isso. Então, lamentavelmente, eu respeito, sem sombra de dúvidas, meus colegas vereadores que votaram ao contrário, mas assim, Luciano, acredito e espero que tenha o plano B, tá? Acredito e espero que o prefeito tenha o plano B para que a gente consiga criar uma nova secretaria para só depois contratar o secretário. Então, meu voto é favorável e respeitando a opinião dos outros. Obrigado. Obrigado, vereador Valdecir. Obrigado, vereador Valdecir. Fechando a votação, o senhor quer fazer alguma observação, vereador Luciano? Só em função da citação do vereador Valdecir. Vereador Valdecir, se o senhor pegar vários pronunciamentos meus de tribuna, e algumas vezes o senhor não estava acompanhando a tribuna, várias vezes eu falei de que nós não estamos passando por turno único, que nós reduzimos secretarias, várias vezes. Inclusive, na semana passada, elogiei o fato de que nós começamos a construir esse projeto juntos lá atrás. Então, o senhor disse que ninguém falou não. Eu falei várias vezes e acredito que vários colegas também chegaram a referir isso. Então, só para pôr um detalhe aqui, que eu falei muitas vezes que não se falou mais em turno único, que houve redução, eu fiz parte desse projeto como secretário no início, a gente acumulou um monte de serviços, só que, por vezes, a gente não vai pensar igual. Então, aqui nós temos uma votação de 8-2, eu acho que é justo que cada um justifique e que se respeite. Só isso. Obrigado. Ótimo. Obrigado, vereadores. Então, o projeto não foi aprovado com 8 votos contra e 2 a favor. Não precisava, mas eu vou proferir o meu voto também com a devida justificativa. Eu voto contra esse projeto. Esse projeto é ruim. Ele não é bom. Só porque tem o nome inovação e tecnologia, a gente não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente pode fazer um projeto sobre o aeroporto espacial aqui na subida do morro e botar um secretário do aeroporto espacial e, por causa disso, vai ter o aeroporto espacial encantado. É muito diferente. O vereador Valdecir Cardoso foi muito feliz durante a sessão, o dia da nossa videoconferência, quando disse que a casa não pode ser construída de cima para baixo. Não pode, vamos construir uma casa, daí todo mundo sai correndo comprar tinta e telhado. Não! Isso é uma construção. Isso é uma construção e tem que vir da sociedade, da economia, do comércio. Com 260 mil reais, nós poderíamos ter várias empresas que poderiam fomentar essa inovação e isso seria muito melhor. Ou, mais uma vez, nós vamos ter que ter um secretário disso, secretário daquilo. Né? Então, nós temos que pensar que chega do Estado cada vez mais receber coisas e ter obrigações e mais coisas. O Estado tem que devolver para a comunidade, devolver para a sociedade, devolver para a economia aquilo que ele drena. O Estado drena. Nós somos um povo que aluga um lugar nesse país. O Estado não é nosso. E agora nós vamos começar a criar coisas. Então, vamos criar um aeroporto aqui em cima e vamos fazer uma secretaria do aeroporto. Daí vai ter isso. Vamos ter uma secretaria de uma represa hidrelétrica, uma usina nuclear. Não é por isso que vai acontecer inovação e tecnologia. Por causa de que isso tenha necessidade dentro da comunidade. Nós temos 3 grandes polos, além de um polo grande comercial e de serviços médicos e hospitalares e de saúde. Nós temos um polo de sorvete, nós temos um polo de alimentos, né, assim, açucarados, enfim. Temos o polo dos cosméticos e de alimentar, da área alimentar. Gente, isso aí, eles têm que precisar, não é nós temos que dizer o que eles precisam. Eles têm que ter a necessidade e buscar do poder público. Voto contra e votarei contra. De qualquer forma, não precisava votar. E dizendo isso, o projeto, então, não foi aprovado por 8 votos a 2.